Uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Bom, o tema que foi proposto é o cristão frente às ideologias de esquerda e de direita. É um tema extremamente vasto, a gente poderia abordá-lo dos mais diversos pontos de partida, poderia ser o ponto de partida filosófico, ponto de partida sociológico, mas eu quero muito mais trazer o ponto de partida teológico. E dentro da teologia, a questão mais fundamental possível, que é as Sagradas Escrituras. É claro que, num primeiro momento, eu vou fazer uma pequena análise filosófica, sociológica, em parte histórica, tá? Para a gente entender os pressupostos, mas eu vou, sobretudo, para os fundamentos da nossa fé. Tá? E da nossa fé muito no que tange aquilo que nós chamamos de doutrina social da igreja. Como é que a gente pensa a esquerda, pensa a direita a partir disso, ok? Bom, a primeira coisa fundamental, pessoal, que nós precisamos compreender é justamente que todo pensamento filosófico, político, em parte sociológico, em parte econômico, de esquerda e direita, são fenômenos muito posteriores àquilo que é o registro da fé cristã. E por que não dizer do registro judaico-cristão? Nós podemos, fazendo uma digressão filosófico-histórica, voltar ali para o final do século XVIII e o século XIX como um todo, e depois o século XX, e encontrar nessa faixa de tempo esses espectros de esquerda, de direita. Espectros estes que surgiram, sobretudo, pautados numa filosofia, que é a filosofia moderna, uma filosofia que entende, de alguma maneira, o ser humano no centro, não ao modo cristão, quando pensa toda a teologia da criação, mas do ponto de vista da racionalidade, do ponto de vista do sujeito moderno cartesiano, né, que, independente de qualquer tipo de revelação divina, por si só chegaria a uma verdade absoluta. E a partir, então, desse cogito, desse sujeito moderno, você vai tendo os desenvolvimentos até se chegar a uma compreensão de sociedade que vai, hoje, né, receber por nós esse nome de esquerda e de direita. O que eu quero dizer com isso, efetivamente? Que se trata de um fenômeno recente. Então, eu entendo como recente, olhando para o todo da história, e sobretudo a história judaico-cristã, eu entendo como recente a gente ter praticamente 2 séculos desse tipo de raciocínio. Tá? A princípio, a igreja, quando ela se deparou com essa situação de esquerda e direita, entendam aqui com o nome aos bois, um liberalismo econômico barra capitalismo, de outro lado, um socialismo barra comunismo. A igreja, quando se depara com esse fenômeno, ela acaba, eu digo até infelizmente, demorando um pouco para se pronunciar. E ela vai se pronunciar, mais especificamente, pela primeira vez, a respeito especificamente desses espectros econômico-políticos, em 1891. É em 1891, na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, um documento que vai trabalhar a questão das condições do trabalho. Então, ela vai analisar tanto a questão do liberalismo quanto a questão do socialismo e etc., né? Aquele pensamento que estava pujante no século XIX, antes, inclusive, da Revolução Russa, que vai se dar em 1917. Então, a igreja vai se posicionar.
Mas, quando nós voltamos a Rerum Novarum, nós encontramos justamente que a Rerum Novarum, pessoal, vai basear o seu pensamento na revelação divina. E é aqui que eu quero me ater a uma questão muito importante. Quando a gente olha para a Rerum Novarum, ela começa justamente trazendo direitos e deveres do capital e do trabalho. Então, ela está analisando aquele sistema capitalista pujante naquele período, da Revolução Industrial, que a gente conhece bem lá na Europa, sobretudo, e para trabalhar a questão dos direitos e dos deveres do capital, ela vai justamente fazer uma análise do capitalismo e depois daquilo que a própria Rerum Novarum, no número 4, ela vai chamar de remédios equivocados àquele modelo de sociedade existente, e a esse remédio equivocado a igreja vai dar o nome, o socialismo naquela época, que tinha um viés fortemente marcado pelo materialismo histórico dialético do Marx, ou nesse sentido, um tipo de concepção ateia do processo histórico e etc. Tá? Então, é nesse sentido que a igreja vai falar do sistema capitalista que estava gerando opressão, estava gerando desigualdades, que estava gerando violência, que estava gerando vícios, inclusive. A igreja vai falar um pouco dessa parte assim, e tudo mais. Aí ela vai também condenar o outro lado. Ok? Então, isso vai se dar justamente dentro do documento Rerum Novarum. Tá? Documento esse de 15 de maio de 1891. Tá? Só que há um detalhe importante. A própria Rerum Novarum, que é a primeira reação da igreja diante justamente desses sistemas, dessas propostas político-econômicas, vai partir de uma base que é teológica, que tem a ver com a própria revelação divina. Olha que detalhe importante eu estou dizendo aqui. A igreja, ela não vai abraçar e morrer abraçada com um espectro ou outro, mas ela terá como ponto de análise crítica a revelação divina, contida nas Escrituras e na sua tradição. Gente, isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos trazer dentro dessa fala. Tá? É uma das coisas mais fundamentais. E por que razão que eu estou falando isso? Pelo fato de que hoje nós, muitas vezes, fazemos um caminho contrário desse processo que a igreja fez. Movidos, muitas vezes, por influenciadores católicos, sejam de um lado, seja de outro, a gente primeiro usa a mediação dessas teorias e a gente, na realidade, passa ao largo da revelação divina e passa ao largo da revelação divina e usa essa revelação divina de modo distorcido para fundamentar aquilo no que nós cremos enquanto filosofia, enquanto sociologia, enquanto economia. Esse movimento mental, esse movimento argumentativo, ele precisa ser desnudado.
Em outras palavras, para deixar as coisas claras como o sol, o que eu quero dizer é: toda análise cristã ela deve partir da fonte da fé e não das ideologias para a fé. Percebe? Porque uma vez que a gente parte das ideologias para a fé ela passa a ser um instrumento da ideologia. Existe um teólogo, que ele é um teólogo da libertação, chamado John Sobrino. Ele escreveu vários livros muito interessantes, alguns um pouco menos interessantes, algumas coisas concordo, outras coisas não concordo tanto, mas ele escreveu um livro muito interessante chamado... deixa eu lembrar exatamente como está a formulação. A história perdida de Jesus de Nazaré, dos sinóticos a Paulo. É um calhamaço assim, bastante denso, bastante profundo. E uma das coisas que ele fala, e eu acho isso muito relevante para a reflexão, ele diz que a fé ela precisa estar para além das ideologias. Porque se ela está instrumentalizada, ela perde a sua capacidade de fazer análise crítica da realidade. Olha que detalhe interessante aqui. Quando a fé ela passa a se tornar um componente da ideologia, ela passa a perder a sua força. Porque a fé ela precisa estar para além da ideologia para, nesse sentido, iluminando a realidade, fazer com que a gente consiga depurar aquilo que está no espectro ideológico. E, nesse sentido, a gente precisa entender o que é a fé. A fé, ela é a nossa opção fundamental. Essa forma de definição, ela não é minha, é de um autor, de um teólogo, um padre alemão chamado Bernhard Häring, que trabalha muito com as questões da moral, né, a teologia moral, e foi um dos grandes influenciadores do pensamento do Concílio Vaticano II e depois. Ele vai justamente dizer que a fé ela é aquela opção que guia todas as minhas opções. Toda escolha pontual nesse sentido, ela deve estar em conexão com aquela escolha que é maior do que todas as outras. Todas as minhas escolhas, sejam elas das mais simples às mais complexas, sejam elas ligadas a questões pessoais ou sociais, devem estar em conexão com aquilo que fundamentalmente eu adiro, e assim que se conjuga o verbo aderir na primeira pessoa do singular. Todas as minhas escolhas devem estar ligadas a essa escolha fundamental. Então, a fé, enquanto uma opção fundamental, é fonte. Ela é fontal. Ela não é derivada de uma determinada forma de ver o mundo. Olha como isso é importante, pessoal. Eu não sei se me faço entender totalmente. A ideia aqui é que a fé ela não é uma derivação. A fé é a fonte. Ela é anterior. A um crente, ela é anterior. E, nesse sentido, é que a gente precisa compreender que é à luz da fé que a gente depura qualquer ideia, qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer sistema econômico, qualquer
estruturação política, qualquer estruturação social. Se a fé passa a ser um instrumento da esquerda ou da direita, no sentido de uma manipulação daquilo que ela simplesmente tornar-se-á estéril. Ela será estéril. Percebe o que eu estou dizendo? Esse ponto a gente precisa elucidar. Agora, caminhando um pouco mais, diante dessa definição, a gente precisa compreender quais são os componentes fundamentais da nossa fé. Qual é o modo revelado por Deus de como é que nós devemos nos enxergar as nossas relações, enxergar, portanto, as estruturas sociais, enxergar o modo da gente produzir aquilo que supre as nossas necessidades, em outras palavras, é a dimensão econômica. Como é que a fé dá para nós os ditames de como é que nós deveríamos pensar a questão política, por exemplo? Esse é o grande ponto. E daí, só para exemplificar algumas coisas, a gente precisa perceber, por exemplo, não é? Algumas experiências que a gente vê por aí. Como aquelas pessoas que, em nome de Jesus, maltratam quem cuida de pobre. Ou aqueles que, em nome de Jesus, maltratam quem quer liberdade. Vocês estão percebendo? São ambas situações que são contrárias ao nosso conteúdo de fundamento de fé. Só que muitas vezes, apaixonados por espectros ideológicos de esquerda e de direita, o que acaba acontecendo é que a gente abre mão da fé e depois manipula a fé para fundamentar o fato de você, por exemplo, excluir pessoas. Ou o fato, por exemplo, de punir quem pensa diferente. Ou coisas nesse sentido. Então, a fé, ela precisa ser anterior. Agora, o que justamente é o conteúdo fundamental do cristianismo? Ele vai ser revelado a partir de toda a história de salvação. E justamente quando nós voltamos àquilo que são os fundamentos escriturísticos do que Deus deseja de nós, a gente começa a perceber que existe, por exemplo, em toda a dimensão do Antigo Testamento, uma palavra que revela aquilo que Deus é e aquilo que Deus quer de nós, para além de qualquer ideologia. A palavra a que estou fazendo menção aqui, a princípio, é a palavra justiça. Eu gostaria muito que você pudesse gravar isso que eu estou falando. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou indo para aquilo que é o conteúdo de fundamento da fé. E um dos pontos fulcrais é a palavra justiça, primeiramente no Antigo Testamento. O termo justiça, pessoal, ele é um termo bíblico similar, tá, em alguns aspectos, àquela justiça pensada por Aristóteles. Mas não é
especificamente aquela pensada por Aristóteles. Quando a gente olha para o vocabulário de justiça dentro das Escrituras, existem alguns termos que a gente precisa compreender. O primeiro deles é a raiz de Sedaká. Sedaká. Vou até escrever aqui para vocês no chat, tá? Sedaká. E a segunda palavra é mishpat, no hebraico, tá bom? Mishpat. Para vocês terem uma ideia, tá? O termo tzedaká, a raiz de tzedaká, é usada no Antigo Testamento 523 vezes. E a raiz da outra palavra, que é mishpat, que também é traduzida muitas vezes por justiça, é 422 vezes. Então, são termos amplamente utilizados. Agora, o que essas palavras de fato significam? O que esses termos realmente apontam? Para a gente ter uma ideia, de Sedaká é justiça ou direito. Justiça ou direito. Mishpat é justiça, juízo, julgamento, às vezes direito. Então, elas são, em alguns casos, sinônimas. E aí, quando nós olhamos para aquilo que está dentro do Antigo Testamento, uma das vontades de Deus, um dos desejos de Deus, é que essa justiça ela seja vivenciada por nós. Agora, afinal de contas, o que é essa justiça? Justiça, por exemplo, que lá no profeta Isaías, capítulo 32, no versículo 16 e no versículo 17, é usada. Lá está escrito assim: o juízo, ou mishpat, habitará no deserto, e a justiça, tzedaká, morará no pomar. Aí vem o versículo 17. O efeito da justiça, aí se usa tzedaká, será a paz. E aí é shalom. E o autor bíblico continua: repouso e segurança para sempre. O que é isso que é o desejo de Deus mais profundo para as nossas relações? Justiça é um conceito bíblico que tem relação com o ser obediente a Deus. Quem é o justo? O justo é o que obedece à vontade de Deus, é quem pratica a sua lei. É quem pratica os mandamentos. E, nesse sentido, é muito interessante nós percebermos o fato espetacular de que estes estatutos e normas dados por Deus, eles têm uma direção de construir uma sociedade. Então, olha que coisa importante aqui. Sim, Deus revela na sua palavra que é a partir da justiça que se deve construir uma sociedade. Ou ainda reconstruir uma sociedade. Ou ainda mudar as estruturas de uma sociedade. Agora eu quero só abrir um parêntese, porque tem gente falando por aí que mudar a sociedade é coisa de revolucionário.
Só que então Deus é assim. Porque uma das coisas que Deus quer é mudar as sociedades injustas, transformando-as a partir dos seus mandamentos. Você está percebendo que a gente está indo para antes de qualquer discurso ideológico aqui? Ah, professor, onde é que isso se encontra? Isso vai se encontrar justamente na experiência do êxodo, meus amigos. Quando Deus, por exemplo, ouve e vê aquilo que o seu povo estava sofrendo enquanto opressão, e ele desce e ele vai ao encontro dos oprimidos, e é essa a realidade. Diz a palavra que o Senhor vai ao encontro dos Anauim, e eu não sei se você sabia, mas Anauim, que muitas vezes é traduzido por pobre, vem de uma raiz hebraica que é a raiz Anav. E Anav significa algo como que encurvado. Se você pegar as imagens antigas encontradas pela arqueologia dos escravos que trabalhavam no Egito, você logo os verá sempre abaixados. Por essa razão é que Deus desentorta o caminho dos pobres, diz o Salmo. Ou seja, o pobre que fica curvado, sempre com a cabeça baixa, recolhendo coisas no chão, carregando sobre os seus ombros um peso, Deus tem o desejo de fazer com que este caminho torto dos pobres seja colocado, por exemplo, de forma reta. Ou seja, o pobre agora não precisa mais ficar de cabeça baixa, porque numa nova estruturação de sociedade, ele já não estará subjugado a relações econômicas não queridas por Deus. Então, talvez alguém diga assim, mas onde é que está esse tópico exatamente da lei, na lei? Há um local maravilhoso dentro das Escrituras, e eu gostaria que você pudesse ir até lá comigo, é Deuteronômio, capítulo 15, rapidamente, tá? Rapidamente, Deuteronômio, capítulo 15. E quando você vai lá até Deuteronômio, capítulo 15, no versículo 7, você encontra uma das leis mais importantes de toda a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. O texto hebraico, ele realmente é um texto fantástico. É um texto espetacular. E nesse texto hebraico, a gente vai encontrar justamente dizendo assim: quando entre ti houver algum pobre, e aí algumas Bíblias traduzem de forma, para mim, um tanto negativa, essa tradução que eu estou usando aqui, ela traduz algum pobre. Na realidade, no texto hebraico está ahad, um pobre. Então, quando entre ti houver um pobre, no meio dos teus irmãos, então ele enfatiza entre ti, povo, no meio dos teus irmãos, então ele vai identificar o pobre como um irmão, e aí ele diz: em uma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, e ele continua: não endurecerás o coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto te baste a sua necessidade.
guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des, e ele clame, não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti um pecado, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra, em tudo o que empreender. Bom, daí vai continuar o texto. O fato é que a lei diz que se houver pobre, que seja em uma cidade, e nessa cidade tem que ser um pobre só. E se ele estiver passando necessidade, você tem que dar a ele o que lhe é necessário. Essa lei precisa ser cumprida. E essa lei, quando cumprida, se chama justiça. As relações queridas por Deus na sociedade nova, diferente da sociedade egípcia, é uma sociedade onde não tem opressor e oprimido. É uma sociedade onde as pessoas têm terra para plantar, para colher, e possam desfrutar daquilo que elas mesmas fizeram. A esse modelo de sociedade que tem diversas leis para poder justamente balizar as relações, a Bíblia chama de reino de Deus. É claro que aqui eu poderia fazer todo um resgate das leis, etc. O meu mestrado, aliás, ele foi sobre política no Antigo Testamento. Então, eu estudo as leis ligadas a essa questão da sociedade, sobretudo no horizonte do rei, do mandatário, para vocês terem uma ideia. E o que eu quero dizer é, observa que a Bíblia pensa, sim, uma sociedade diferente, onde haja justiça nas relações, onde não haja pobres, onde não exista gente passando necessidade. E querer isso não é ser revolucionário. Querer isso é querer seguir o que está na Escritura. Isso não, em nada tem a ver com uma ideologia X, Y, Z, que nasceu lá no século XIX, que depois se desenvolveu ainda mais no século XX, e agora no século XXI, e toda essa discussão. A gente está antes disso. Está claro o que eu estou falando, pessoal? Eu quero deixar bem claro o meu raciocínio aqui, justamente para a gente não perder de vista justamente esta compreensão, essa ideia. Os pobres precisam de cuidado. Uma sociedade melhor é uma sociedade onde a pobreza seja mínima. E esse é um dos princípios que será retomado por Jesus lá na frente, quando Jesus, por exemplo, colocar que um dos grandes critérios no juízo final é você ter acolhido o pobre, ter amado o pobre, visitado o doente, visitado quem estava preso, dado comida a quem tinha fome, dado água a quem tinha sede. Mateus capítulo 25. E uma sociedade onde isso acontece
é uma sociedade como aquela que está presente, por exemplo, no ideal cristão primitivo, onde eles colocavam tudo em comum, partilhavam os seus bens com alegria e viviam sem que houvesse entre eles necessitados. Meu Deus. Alguém um dia começou a chamar isso, ou algo parecido com isso, de comunismo. Só que isso é antes de comunismo. Eu estou falando daquela noção de comunismo, não só aquela política, tá? Mas o modo de estruturar uma determinada relação. Isso é anterior, isso é bíblico. E quando nós pegamos, por exemplo, aquilo que está presente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, lá diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto de tudo, distribuindo essas coisas entre todos, à medida da necessidade que cada um tinha. Meu Deus! Quem escreveu isso? Não foi Marx. Quem escreveu isso não foi Engels. Quem escreveu isso não foi fulano, ciclano ou beltrano, foi Jesus Cristo. E se eu tenho uma ideologia que rechaça isso, ainda que isso seja um baita desafio ser vivido, eu estou rechaçando a própria Escritura e a minha própria fé. Ou seja, a ideologia está na frente da fé. Aí pronto. Vocês estão percebendo que nós estamos deixando de lado o horizonte da fé e colocando a ideologia na frente e fazendo a leitura de lá para cá. Na realidade, é da fé para lá. Se existe alguma ideologia onde partilhar o que se tem, ajudar o próximo, querer o bem do pobre, não é algo que se viva, então veja, não é algo querido por Deus. E se você realmente pegar todos os documentos sociais da igreja, partindo da Rerum Novarum e depois todo aquele arcabouço de documentos que a gente vai tendo ao longo do tempo, tá? Que a gente vai tendo da parte da igreja ao longo do tempo, a gente vai percebendo justamente que esses fundamentos eles estão postos lá. Que esses fundamentos estão colocados lá. Justiça. Outro dia eu vi uma pessoa da ultradireita falar que não existe justiça social. E se dizia católico. Eu falei, esse nunca leu a Bíblia. Meu Deus, e ele engana com palavras sórdidas. Isso é sórdido. O povo de Deus. Claro que existe justiça social, Deus prevê isso. Deus prevê essa realidade. A comunidade cristã primitiva vivencia isso. Meu Deus do céu. Vocês estão percebendo, pessoal, o que eu estou trazendo aqui nessa minha reflexão? A nossa leitura ela não é pautada no espectro ideológico posterior, ela é anterior. Vamos para o princípio do amor. Eu falei do princípio da justiça, não falei?
Agora eu vou para o princípio do amor. Eu fiz uma incursão no Antigo Testamento, não foi? E fiz alguma relação com o Novo Testamento. Vamos lá para o princípio do amor. Quando a gente volta aos mandamentos, de qual é um dos mandamentos principais? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, lá no Antigo Testamento, como a ti mesmo. E próximo, gente, é todo próximo. Próximo geograficamente de mim, aqui do meu lado, não. Próximo é todo ser humano. Próximo é toda a humanidade. E, sobretudo, agora, olhando na perspectiva do Novo Testamento, quando perguntaram para Jesus, Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola em Lucas. Qual é a parábola que ele conta? A parábola do samaritano, do famoso bom samaritano. Próximo é, sobretudo, o caído. Próximo é, sobretudo, o desvalido. Próximo é, sobretudo, o que está com a sua sobrevivência ameaçada. Amar o próximo dentro da concepção cristã, inclusive, é alterado para um mandamento novo. Qual é o mandamento novo dado por Cristo? Amar a Deus e amar o próximo como Jesus amou. Aí eu fico observando que, em nome de uma agenda teoricamente moral, se nega o maior princípio da moral, que é o amor. Então, o que eu estou chamando aqui de agenda moral? Muitas vezes a gente acaba excluindo pessoas, dizendo que isso é cristianismo, mas na realidade anterior a qualquer tipo de agenda moral, a maior moral, e eu poderia até dizer com uma outra palavra que eu prefiro mais, a maior ética é o amor. A gente abre mão de amar para excluir pessoas. Isso do ponto de vista político, isso do ponto de vista religioso, coisas que certamente Jesus não faria, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Em nome de ideologias. Num país, por exemplo, onde você não tem liberdade de expressão, e você, em nome da ideologia, para manter as mentes puras de qualquer influência de pensamento contrário, você põe pessoas no paredão e fuzila. Ou, por outro lado, em nome da sua ideologia pseudo-cristã, você age com violência e acredita que a melhor saída para aquele que agiu, por exemplo, num processo de criminalidade é que ele leve um tiro na cara por um dado por um pai de família cristão. Só nesse momento eu me lembro daquilo que Jesus falou ao ladrão que estava crucificado do seu lado. Ele disse para ele, morra, ou ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente descarta pessoas em nome do cristianismo, pseudo-cristianismo. O amor, ele é o fundamento, meus amigos. O amor, ele é aquilo que antecede tudo, e ele é um dos aspectos fundamentais da fé.
ele é um dos aspectos que deve ordenar qualquer tipo de análise crítica que a gente venha fazer de qualquer sistema econômico, político, ideológico, o que seja. E eu temo que o que a gente tem feito é abrir mão do fundamento e consagrar como fundamento aquilo que Jesus não estava nem pensando, ou até aquilo que Jesus rechaçou. Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas defendendo que a gente deve olhar para o necessitado, para o pobre, muitas vezes esse leva uma pecha de comunista, e no sentido pejorativo, por certos grupos. Então, ora bolas, o que é para fazer? Deixar os pobres morrerem? É ficar só fazendo assistencialismo e deixar com que a sociedade seja uma fábrica de pobreza? Porque se eu quiser mudar a estrutura da sociedade, então eu sou um revolucionário. Mas, meus amigos, acho que as pessoas precisam ler. As pessoas precisam ler as escrituras e entender que o cristianismo é uma religião que apregoa uma transformação. Apregoa uma mudança real. Apregoa uma mudança concreta. Apregoa uma realidade transformada. E que talvez essa concepção ela foi tomada por alguns grupos ideológicos de esquerda, por exemplo, e disseram: nós é que somos o dono da transformação. E o faremos sem Deus, o faremos sem fé. E outros ainda, nós vamos fazer a transformação. Como? Com o livre mercado. Como se fosse uma entidade que guia toda a história também, uma coisa meio amorfa, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo leituras equivocadas das realidades porque nós estamos colocando, eu estou repetindo isso, que esse é o escopo nosso. Nós estamos colocando a ideologia na frente da fé. Cuidado. Agora, fica a questão de como é que nós vamos, na sociedade atual, na estrutura atual, e com isso eu já vou encerrando minha fala aqui, na estrutura atual, na sociedade em que nós temos, como é que nós vamos viver justiça e amor? Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Como é que a gente vai operar na realidade para que a sociedade chegue mais próxima desses valores / conceitos? Esse é o grande ponto. E é aqui, então, que eu quero terminar trazendo para vocês uma última breve reflexão. Tá? Infelizmente, na discussão política, nós temos chamado de cristianismo o que não é a vontade de Deus. E nós temos chamado de coisa impura e pagã o que é a vontade de Deus. A gente está invertendo. E isso é em qualquer espectro. Porque nós estamos abrindo mão da fé, que é aquela faca afiada
que corta, recorta qualquer ideologia, seja ela de esquerda, de direita, de centro. E daí, então, por último, fica sempre em voga para nós o chamado que nós temos de, olhando para aquilo que está presente nas Escrituras e na tradição, e ao longo de todo o magistério da Igreja, nós justamente entendermos o que é a doutrina social da Igreja. Os princípios que ela tem, as diretrizes que ela traz, anteriores, nesse sentido, a qualquer ideologia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com processos que têm ocorrido na nossa atualidade. Pseudo-cristianismo e a fé instrumentalizada. Bom, eu espero ter elucidado um pouco a questão. Acho que é importante, né, esse tipo de análise assim, ser cru naquilo que é presente na Escritura, para a gente ficar sempre consciente que muitas vezes o que a gente está chamando de comunismo é cristianismo, e o que a gente está chamando de capitalismo não está chamando de vontade de Deus, não é bem isso aí, não. Coisas nesse sentido. Tá bom? Obrigado. É isso aí.